Muito bem, eu quero voltar para o nosso estudo entendendo perdão, entendendo o que é perdoar. E nesse estudo 2 eu quero definir e explicar o que é perdão. Nós vimos no nosso estudo anterior o que perdão não é, e eu gostaria de repetir o que perdão não é. Bom, primeiro, perdão não é desculpar o pecado. Em segundo lugar, perdão não é negar o erro, não é fingir. Perdão não é permitir o pecado, não é dar permissão para o pecado. Perdão não é esperar um pedido de perdão. Vimos também que perdão não é ou não significa esquecer. Vimos também que perdão não significa parar de sentir a dor, porque muitas das coisas que nos foram feitas continuam machucando. Perdão não é algo que se resolve de uma só vez, não é perdoou e acabou. Às vezes temos que continuar perdoando. Perdão não significa negligenciar a justiça, às vezes você tem que perdoar e chamar a polícia. Perdão não é confiar, não é porque a pessoa errou com você que você tem que estar pronto a confiar na pessoa de hoje para amanhã, não. Porque a confiança é algo que se constrói devagar, mas perde rapidamente. Perdão não é reconciliação. Então, nós vimos sobre isso. Vimos também que perdão não é uma questão de justiça. Perdão é uma questão de misericórdia. E vimos que sem um relacionamento com Deus se torna impossível uma pessoa perdoar. Então, hoje o nosso estudo vai concentrar no o que é perdão. O que é perdão? Primeiro, perdão é liberar a pessoa. A palavra grega traduzida para perdoar significa literalmente cancelar ou remir. Significa a liberação ou cancelamento de uma obrigação e foi muitas vezes usado no sentido de um débito financeiro, ou seja, cancelar e liberar um débito. Quando a pessoa peca com você, ela criou um débito com você. Então, perdão significa um ato onde o ofendido livra o ofensor, libera o débito daquela pessoa com você. Você resolve no seu coração definitivamente tratar o ônus desse relacionamento, dessa dor. Isso é perdão. Então, perdão é um ato onde você livra o ofensor do pecado, liberta-o da culpa que ele tem para com você. Então, perdão significa que você reconhece que a pessoa errou contra você, você reconhece a dor que tudo isso causou, você vê todo o mal que foi feito, mas você decide, essa é a palavra importante, você decide liberar a pessoa, você decide ficar com a dor, com o ônus da história. Então, perdão é essa convicção de aceitar a injustiça do ferimento, a deslealdade do pecado e cancelar esse débito que a pessoa fez com você. É um ato de misericórdia, não é um ato de justiça. Então, perdão é liberar a pessoa. Atos 7,60 conta a história de Estevão, aqueles homens apedrejando este homem fiel a Deus e dedicado a Deus. Então, diz o texto que, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu, ou seja, morreu. Antes dele morrer, ele pediu que Deus os perdoasse a todos. As pessoas estavam ferindo, estavam sendo injustos, desleal com ele. Mas ele resolveu, ele decidiu por misericórdia perdoar. Aí que nós paramos um pouco e pensamos quanto nós precisamos entender a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Porque perdão é um ato de misericórdia. Perdoar é liberar a pessoa numa atitude de amor para com o outro. Por isso que você precisa entender muito bem a ação de Deus para com a sua vida.
Perdoar, em segundo lugar, primeiro é um ato de liberar a pessoa, mas é um ato de obediência a Deus. Perdoar é um ato de obediência a Deus. Porque Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4, diz o seguinte: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Nesse caso, a pessoa que pecou contra a outra pessoa pediu perdão. Então aqueles que pedem perdão precisam ser perdoados. Mas tem pessoas que não pedem perdão. Eles não estão arrependidos. E como é que a Bíblia diz que devemos tratá-los? Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros. Ele diz: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, Jesus é o padrão, é o exemplo de perdão. Então, devemos perdoar como um ato de obediência, perdoar mutuamente. Mesmo se o pecador se recusa a se arrepender, nós não podemos continuar a nutrir aquela raiva, aquele ódio, aquela amargura, aquele ressentimento. Nós temos que perdoar, nós precisamos tirar essas pessoas de dentro do nosso coração. Terceiro, perdoar não é simplesmente ou tão somente liberar a pessoa, obedecer a Deus, que nos ordena que a gente perdoe, mas é uma decisão. Perdoar é uma escolha que fazemos através de uma decisão da nossa vontade, motivado pela obediência a Deus e por sua ordem de perdoar. Perdoar significa que nós estamos decidindo obedecer, decidindo ser misericordioso, ser cuidadoso, voltar-se para a pessoa, olhar para os seus erros e pela ausência de Deus na sua vida e decidir fazer isso. Mateus 18, 21 a 22. Então, aproximando-se, Pedro lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. A coisa aqui não é número, o negócio aqui não é número. O negócio aqui, do ponto de vista do Senhor Jesus, é um coração que perdoa, que está apto e pronto a perdoar e não contabilizar. Não é dizer assim, não, 490 vezes, eu só posso fazer isso. Não é regra. É para dizer que o assunto do perdão é um assunto sério e o nosso coração precisa estar disposto a perdoar. Ainda que a pessoa mantenha sua posição como transgressor e se recuse a se arrepender, o seu pecado não pode dominar a sua vida emocional. Você não pode deixar ninguém dirigir a sua vida. E uma forma como a gente deixa as pessoas dirigirem nossa vida é que elas continuam nos fazendo mal e a gente continua reagindo mal a elas. A gente não passa bem quando a pessoa chega. A gente tem no coração alguma coisa ruim. A gente permite que as pessoas continuem no nosso coração nos fazendo mal. E a Bíblia diz que não. A melhor forma para isso é o perdão. Então, perdão é uma decisão. Também perdão é uma recusa em guardar rancor, guardar ressentimento. Perdoar significa libertar a dor e simplesmente não manter-se debaixo daquele ferimento. Perdoar significa não guardar um registro das ofensas sofridas. Tem pessoas que quando fala sobre
a pessoa vem na sua mente um punhado de dores, de pecado que essa pessoa cometeu. 1 Coríntios 13, 5 diz: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então, significa que perdoar, que você não vai manter uma lista de registros, você não vai ficar fofocando da pessoa e dos seus pecados para outra pessoa. Você não vai manter essa lista de registro. Ressentir do mal é manter uma lista sempre guardada para poder machucar a pessoa. Então você não vai fofocar contra ela, por exemplo. Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra torpe não são apenas os palavrões, são palavras que destroem a vida das pessoas, que machucam a vida das pessoas. Então nós não devemos ter isso na nossa caminhada. Perdoar significa que você não vai ficar ali com o seu pensamento, com o seu foco na ofensa. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso significa que você não vai ficar ali com a mente ligada àquelas pessoas. Tem muita gente sofrendo porque não perdoa, muita gente. Muita gente que está sofrendo problema mental, porque mantém o seu coração no ressentimento. Isso também, perdoar, significa que você não vai lançar em rosto o assunto já perdoado. Quantos relacionamentos voltam à estaca zero porque as pessoas continuam trazendo o passado de volta para o relacionamento? O assunto já foi tratado, já foi perdoado, já foi colocada uma pedra, e perdão é assim: nós fechamos uma porta, colocamos uma pedra, nós não abrimos mais, nós não entramos naquele assunto mais. Então, perdoar significa que você não vai ficar trazendo o assunto de volta. Jeremias 31, 34 diz: pois perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados jamais me lembrarei, como a gente viu no primeiro estudo. Não é que Deus esquece o pecado, é que Ele não traz mais com peso. Ele não nos trata mais, porque o pecado já foi tratado em Cristo. E uma vez que foi tratado em Cristo, Deus não busca mais esse pecado. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Deus não fica trazendo novamente. Então, perdoar é não trazer novamente com aquela carga de rancor. Miqueias 7,19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, assim como Deus escolhe interagir conosco com base na pessoa e obra de Cristo, ou seja, não escolhe interagir ou reagir conosco no que nós fizemos contra Ele por causa de Cristo Jesus, assim também nós devemos aprender a perdoar, no sentido de não trazer mais o assunto de volta, aqueles assuntos já tratados. E o texto diz: tornará a ter compaixão de nós, misericórdia. Lembrando que o perdão é sempre na base da misericórdia. Perdão significa entender o que Deus fez por você. Ninguém vai conseguir perdoar sem compreender o perdão que nos é oferecido em Jesus Cristo. Vamos voltar para o texto de Efésios 4:32, que diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Primeira coisa que temos que lembrar é que o pecador, todos nós, temos uma dívida espiritual com Deus. E uma pessoa se tornou devedora, tem um débito com Deus, uma dívida com Deus, porque transgrediu a lei de Deus, transgrediu os 10 mandamentos. 1
João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então a pessoa peca porque ela transgride a lei de Deus, as ordens de Deus. Então cada pessoa que peca ou que pecou contra Deus precisa suportar a culpa de sua própria transgressão. É isso que Ezequiel 18, versículo 4 e versículo 20 diz. Diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Versículo 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então, quando uma pessoa peca contra Deus, ela se torna devedora, porque pecou contra a lei de Deus, e se torna culpada diante de Deus e merece a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui estou eu, que pequei contra a lei de Deus, me tornei culpado, mereço a morte. Nem mereço estar vivo. E quando eu peco contra Deus, eu ocupo a posição de pecador aos olhos de Deus, e eu perco a minha comunhão, meu relacionamento com Deus. As pessoas não nascem com relacionamento com Deus, as pessoas estão longe de Deus. Então Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então somos pecadores porque transgredimos a lei de Deus e merecemos o julgamento pelos nossos pecados, porque nos tornamos culpados, separados de Deus, e Deus encobre o seu rosto de nós. 1 João capítulo 1, versículo 5 a 7 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, não há em Deus pecado. Se dissermos que não temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Muito bem. Então aqui estou eu, pecador, culpado, merecendo a morte e a punição, o castigo do meu pecado. E agora? O que sobra para mim? Não sobra nada. Mas o que Deus fez? Então, a boa nova do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crer, confia, não pereça, não seja condenado como resultado do pagamento do seu pecado, mas tenha a vida eterna. Então Deus foi gracioso em vendo nos pecadores, longe dele, rebeldes, culpados. Ele abriu uma possibilidade de reconciliar a nossa vida com ele, no débito que tinha com ele, enviando Jesus. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Jesus veio nos reconciliar com Deus, porque Romanos capítulo 5 diz que nós éramos inimigos. E como é que ele reconciliou? Ele pagou o preço dos nossos pecados com a sua morte na cruz, porque o salário do pecado é a morte. Então o próprio Deus veio até nós em Jesus e morreu a nossa morte. Pagou lá na cruz, ou seja, disponibilizou na cruz a oportunidade de nós termos os nossos débitos cancelados. Agora, quando nós aceitamos o convite da salvação, o que significa isso? Significa que eu entendi que eu sou um pecador, que eu transgredi a lei de Deus, que eu tenho um débito com Deus, que eu sou culpado por isso e que eu mereço a morte e a punição eterna. Mas reconheço que pela misericórdia de Deus, ele veio até mim, deu o seu Filho, que morreu na cruz pelos meus pecados, e agora ele me convida a fazer o quê? A me arrepender dos meus pecados.
e crer nesta obra que Jesus fez na cruz. Quando eu me arrependo dos meus pecados e creio na obra que Jesus fez na cruz, eu sou salvo. Ou, em outras palavras, eu sou perdoado. Eu sou salvo de quê? Eu sou salvo do débito eterno. Eu sou salvo da condenação eterna. Por isso que Jesus disse para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, perdoado. Quem não crer será condenado. Jesus também disse que a luz veio ao mundo, ele é a luz, ele veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. O mundo está condenado por causa dos seus pecados. Então, eu e você estamos numa linha reta de condenação. Mas enquanto estamos indo para lá, existe uma mensagem que diz, você não precisa ser condenado, você não precisa continuar nos seus pecados. Você não precisa ficar debaixo da culpa dos seus pecados. Você se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. Então, quando nós aceitamos o convite dessa maravilhosa salvação, através da obediência aos mandamentos de Deus, através da vida de Jesus, ele aceita a morte de Jesus como pagamento dos nossos pecados e nos livra da culpa das nossas transgressões. Então, nós não ficamos mais nessa posição de infratores da lei ou de débito com Deus, porque fomos perdoados. Quando nós nos arrependemos do pecado e cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou por nós, nós somos perdoados. Então, o perdão, então, é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do pecado e o liberta da culpa do pecado. Foi isso. Foi isso que Deus propõe, é isso que Deus propõe para cada um. Que a pessoa que é a ofensora contra Deus, uma vez buscando a Deus e pedindo o seu perdão, ela é libertada da culpa do pecado. É nesse sentido que Deus esquece quando Ele perdoa. Ele não interage conosco mais segundo os nossos pecados. A Bíblia diz em Hebreus 8:12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não traz de volta à memória aquilo que fizemos contra Ele. Por quê? Porque Ele nos liberta, Ele nos livra da culpa. Ele não está ressentido conosco. Ele cancelou os nossos pecados. E Ele cessa de imputar a culpa desse pecado a nós. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, diz Romanos 8:1. Se estamos em Jesus, se recebemos o seu perdão, se recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, se arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos o perdão de Deus. Em Romanos 4:7-8, o apóstolo Paulo diz, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Claro que são bem-aventurados, são felizes, porque os seus pecados foram perdoados. Versículo 8 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Deus não vai levar em conta o pecado. 1 Pedro 2,24 diz assim, carregando Jesus em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarado. Ou seja, o pecado foi perdoado quando eu pedi perdão, e foi para isso que Cristo foi na cruz. Cristo não foi na cruz para dar exemplo. Cristo foi na cruz para pagar o preço dos nossos pecados e cumprir as profecias do Antigo Testamento. Salmo 24, Isaías 53, quando Ele pagou o preço pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos viver para Deus e fomos libertados. Então, entendendo isso, que eu sou um grande devedor diante de Deus, condenado a viver longe de Deus, mas no dia que eu ouvi essa mensagem, que eu me arrependi dos meus pecados, Ele me perdoou, pergunta, por que nós não perdoamos as pessoas? De duas uma. Ou não entendemos o que Deus propôs e fez na nossa vida, nós nunca nos arrependemos dos nossos pecados, nós nunca nos vimos com débito diante de Deus. Então essa é a primeira razão. Se isso aconteceu, nunca aconteceu na sua vida, você nunca pediu perdão dos seus pecados, nunca se viu
pecador diante de Deus, você deveria fazê-lo hoje. Entregar sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados e crer nele como seu Salvador. Segundo, já fiz isso, entreguei minha vida para Cristo, mas eu não vou perdoar. Então isso é desobediência. Isso é desobediência. Perdoar é fazer a mesma coisa que Deus fez conosco. As pessoas vão nos ofender assim como nós ofendemos a Deus. As pessoas vão nos machucar assim como nós machucamos o coração de Deus. Mas eu preciso abraçar a misericórdia de Deus na minha vida para que eu possa dar o perdão. Então, se eu entendo a simplicidade do que Deus fez para mim, me perdoando os meus débitos eternos e me dando um lugar com ele em Cristo, conforme Efésios capítulo 2, por que eu não vou perdoar? Então, eu quero convidar você a acertar hoje a sua dívida para com Deus, para que você possa ter os seus pecados cancelados, receber o perdão de Deus gratuitamente, e você, a partir de hoje, perdoar as pessoas, ser misericordioso com as pessoas. Aqueles que te pedem perdão e aqueles que não lhe pedem perdão. Então nós estamos aqui para revelar o coração de Deus. Por isso que Efésios 5:1 diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Nós só estamos aqui para imitar a Deus. E perdão significa nada mais, nada menos do que sermos uma imitação de Deus. Vamos continuar esse assunto sobre perdão no nosso próximo estudo. Eu oro que você possa receber o perdão de Deus, entregar-se a Jesus totalmente, crer nele como seu Senhor e Salvador, e oro para que você possa, a partir de hoje, tomar uma postura diferente em relação às pessoas que te machucaram, que você possa perdoar segundo a Bíblia ensina. Deus te abençoe.